Olá, sejam bem-vindos ao canal A Jornada da Alma, com mais um audiobook para você. O Legado de Júlio Souza, uma história sobre sonhos, coragem, humildade e o inesperado caminho da vida. Dedicatória. Esta obra é dedicada a todos aqueles que, mesmo diante das dificuldades, não desistem de sonhar. Aqueles que trabalham em silêncio, que enfrentam dias difíceis, que muitas vezes precisam recomeçar do zero, mas continuam acreditando que o amanhã pode ser melhor. Aos homens e mulheres que compreendem que riqueza não é apenas aquilo que se acumula nas mãos, mas aquilo que se constrói com honestidade, com amor, dignidade e perseverança. Esta história é para você que ainda acredita. Introdução. Quando a vida nos obriga a recomeçar. Júlio Souza nasceu numa pequena cidade do interior de Minas. Era uma daquelas cidades onde todo mundo conhecia todo mundo. As ruas eram tranquilas, as casas simples e as notícias circulavam mais depressa do que qualquer jornal. Júlio era filho único. Sua mãe, Maria, havia criado o menino praticamente sozinha. O pai desaparecera ainda quando ele era bebê. Nunca houve explicações convincentes, nunca houve uma despedida, apenas o silêncio de um homem que decidiu partir e nunca mais voltar. Maria não tinha muito. Tinha uma casa pequena, algumas lembranças e um filho que representava tudo aquilo que ainda lhe dava forças para continuar. Júlio cresceu sabendo que a vida não seria fácil. Mas havia uma coisa que a sua mãe sempre lhe ensinara. Meu filho, você pode não ter dinheiro, mas nunca permita que lhe falte dignidade. Ele guardou aquelas palavras e as guardou para sempre. Até que um dia a vida lhe apresentou sua primeira grande perda. Sua mãe morreu. E naquele momento, Júlio percebeu que não havia mais nada que o prendesse àquela pequena cidade. Sem pai, sem irmãos, sem parentes próximos, sem perspectivas. Ele vendeu a pequena casa onde havia crescido e, com o pouco dinheiro que conseguiu, colocou algumas roupas dentro de uma mala. Pegou um ônibus. Destino: Rio de Janeiro. Ele não sabia exatamente o que encontraria lá. Só sabia que precisava tentar. Capítulo 1. A cidade grande. O Rio de Janeiro parecia pertencer a outro mundo. Tudo era grande demais. As ruas, os prédios, o movimento, as pessoas. Júlio chegou com pouco dinheiro e quase nenhum conhecido. Passou pelos primeiros dias procurando emprego. Bateu em portas, entregou currículos, ouviu muitos não. Dormiu em lugares simples, comeu quando podia, economizou quando precisava, mas não desistiu. Conseguiu estudar, concluiu o ensino médio e, depois de muito procurar, conseguiu uma oportunidade numa pequena padaria. Começou como ajudante, carregava sacos de farinha, lavava utensílios, limpava chão, ajudava no que fosse necessário e observava tudo. O padeiro trabalhando, a massa crescendo, o forno aquecendo, o pão saindo dourado, e aos poucos Júlio descobriu algo que mudaria a sua vida. Ele gostava daquilo, e gostava muito. E começou a aprender. Perguntava, errava, tentava novamente, até que um dia o velho padeiro da casa lhe disse: "Você leva jeito para isso, rapaz." E Júlio sorriu. Naquele instante, ele encontrou uma profissão. Mas, mais do que isso, encontrou um propósito. Capítulo 2. Isaura. Foi numa dessas idas e vindas da vida de Júlio que ele conheceu Isaura. Ela também conhecia as dificuldades da vida. Também sabia o que era acordar cedo e trabalhar muito. E os dois começaram conversando, depois vieram os encontros, depois o namoro, depois o noivado e, finalmente, o casamento. Júlio e Isaura não tinham luxo, tinha amor.
E isso para eles era o suficiente. Vieram os filhos, primeiro um menino, depois uma menina. A casa ficou pequena para tanta vida, brinquedos espalhados, roupas secando, barulho de criança, contas para pagar, sonhos para realizar. E Júlio trabalhava muito. Às vezes passava a noite inteira na padaria e outras ocasiões fazia plantões em outros estabelecimentos para aumentar a sua renda. Isaura fazia faxinas. Os dois dividiam as responsabilidades. Não sobrava muito dinheiro, mas não faltava comida, não faltava carinho, não faltava dignidade. E, principalmente, não faltava esperança. Capítulo 3. A carta. Os filhos cresceram. O menino já tinha 14 anos, a menina 10. A vida seguia seu curso, até que, numa manhã aparentemente comum, alguém bateu à porta. Era o carteiro. Trazia uma correspondência. Júlio assinou o recebimento, abriu o envelope, leu uma vez. Depois leu de novo. Ficou em silêncio. Isaura percebeu. Aconteceu alguma coisa? Júlio levantou os olhos. Isaura. Parece que eu tenho um tio. Ela franziu a testa. Você tem um tio? Eu ouvi falar dele uma vez, muito tempo atrás. O documento dizia que aquele homem havia falecido e havia deixado um testamento para Júlio. Uma casa, uma quantia significativa em dinheiro e algo que parecia inacreditável. Uma rede de padarias. 20 estabelecimentos espalhados pela região onde o tio havia construído a sua vida. Júlio não conseguia acreditar. Como aquele homem, que ele mal conhecera, havia construído tudo aquilo? E por que deixara tudo justamente para ele? Mas havia uma condição. Para receber a herança, Júlio teria que voltar à sua cidade natal. Precisava conhecer a propriedade, conhecer a história do tio e cumprir uma prova deixada no testamento. Capítulo 4. O tio esquecido. O nome do homem era Irônio Souza. Um homem reservado, solteiro, sem filhos, conhecido por poucos. Diziam que ele era meio estranho, que gostava de trabalhar sozinho, que havia começado com uma pequena padaria e que ao longo dos anos transformara aquele pequeno negócio em uma grande rede. Mas por quê? Porque nunca procurara Júlio? Porque nunca ajudara sua irmã? Porque desaparecera completamente da família? Essas perguntas acompanharam Júlio durante a viagem. Ele voltou para Minas acompanhado de Isaura e de seus filhos. Quando chegou à antiga cidade, sentiu algo estranho. As ruas pareciam menores, as praças pareciam diferentes, mas as lembranças estavam ali. Ele havia saído daquele lugar acreditando que nunca mais voltaria. Agora estava retornando por causa de uma herança. Capítulo 5. A casa. A casa do tio era enorme. Júlio parou diante do portão. Não parecia real. A família havia vivido durante anos numa pequena casa no Rio. Agora voltava diante de uma propriedade muito maior do que poderiam imaginar. Os filhos ficaram encantados. Isaura ficou em silêncio. Júlio, porém, não conseguiu comemorar. Sentiu que havia alguma coisa escondida naquela história. Dentro da casa havia móveis antigos, fotografias, documentos, livros e, em um escritório, uma fotografia chamou sua atenção. Era Irônio. Ao lado dele estava sua mãe. Júlio segurou a fotografia. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele nunca havia visto aquela imagem. Atrás da fotografia estava escrito uma frase, abre aspas. Algumas pessoas precisam perder tudo para descobrir aquilo que realmente possuem. Fecha aspas. Capítulo 6.
a prova. O advogado entregou a Júlio uma segunda carta. Era a última mensagem de Irônio. Nela estava escrito as condições para que a herança fosse definitivamente sua. Júlio deveria administrar uma das antigas padarias durante 6 meses. Não poderia simplesmente vender o patrimônio. Não poderia abandonar os funcionários. Não poderia fechar as portas. Precisava provar que era capaz de conduzir aquilo que recebera. Mas havia uma segunda condição. Durante aqueles 6 meses, deveria trabalhar na padaria como qualquer outro funcionário. Sem privilégios, sem anunciar que era o proprietário, sem revelar sua identidade. E Júlio aceitou. Na manhã seguinte, vestiu o uniforme, entrou na cozinha e voltou a ser padeiro. Capítulo 7. O homem por trás do pão. Os primeiros dias foram difíceis. Júlio percebeu que administrar uma padaria era muito diferente de trabalhar numa. Havia fornecedores, funcionários, contas, clientes, problemas, desentendimentos, desperdícios e decisões difíceis. Mas havia também algo que ele conhecia profundamente: o trabalho. E Júlio começou a observar. Descobriu funcionários desmotivados, outros dedicados. Percebeu desperdícios que poderiam ser evitados. Conversou com clientes, ouviu os padeiros, ouviu os balconistas e começou a mudar pequenas coisas. Não com arrogância, mas com respeito. A padaria começou a melhorar. As vendas cresceram. Os funcionários passaram a trabalhar com mais entusiasmo e Júlio começou a entender o verdadeiro segredo do tio. Irônio não havia enriquecido apenas vendendo pão. Havia enriquecido construindo confiança. Capítulo 8. O segredo de Irônio. Certa noite, Júlio encontrou um velho caderno no escritório. Era o diário de Irônio. Ali estava a história que ninguém conhecia. Irônio havia amado uma mulher, tivera a oportunidade de formar uma família, mas perdera tudo por causa de uma tragédia. Depois disso, decidiu dedicar sua vida ao trabalho. Quando ficou rico, percebeu que dinheiro nenhum preenchia o vazio que carregava. Foi então que começou a procurar notícias da irmã e descobriu que ela havia morrido. Descobriu que Júlio existia. E passou a acompanhar a vida do sobrinho à distância. Soube que Júlio havia ido para o Rio, soube que trabalhava em padaria, soube que seus filhos, soube principalmente que era um homem honesto. Irônio então tomou uma decisão. Não queria simplesmente deixar dinheiro, queria deixar uma oportunidade. Por isso criou a prova. Queria saber se Júlio receberia aquela fortuna como um homem ganancioso ou como um homem digno. Capítulo 9. A escolha. Os 6 meses chegaram ao fim. Júlio havia cumprido a prova. O advogado então apresentou os documentos definitivos. Tudo era dele: a casa, o dinheiro, as 20 padarias, tudo. Mas Júlio ficou pensativo. Naquela noite, conversou com Isaura. "O que você quer fazer?" perguntou ela. Júlio olhou para os filhos dormindo, depois respondeu: "Quero continuar trabalhando." Isaura sorriu e disse: "Eu sabia." Júlio não queria abandonar aquilo que havia construído no Rio. Também não queria transformar a herança numa vida de luxo. Queria transformar aquela oportunidade em algo maior. Decidiu manter as padarias. Melhorou os salários, criou oportunidades para jovens, ofereceu cursos de panificação e estabeleceu uma regra: ninguém seria contratado apenas pela aparência, pelo sobrenome ou pela condição social. Seria contratado pela vontade de trabalhar e aprender. Capítulo 10. O legado. Anos depois, a rede de padarias havia crescido ainda mais. Júlio continuava acordando cedo,
continuava entrando na cozinha, continuava colocando a mão na massa. Quando alguém perguntava por que um homem rico ainda trabalhava daquele jeito, ele respondia: porque foi assim que eu cheguei até aqui. Isaura continuava ao seu lado. Os filhos cresceram, estudaram, construíram seus próprios caminhos, mas nunca esqueceram de onde vieram. Júlio também nunca se esqueceu. Na parede do seu escritório havia uma fotografia antiga, a fotografia de sua mãe. Ao lado dela, a fotografia de Irônio. Abaixo das duas fotografias, uma frase: o maior patrimônio que alguém pode deixar para outra pessoa é a oportunidade de continuar a história. Epílogo. O verdadeiro significado da herança. Júlio descobriu que a sua maior herança não havia sido a casa, nem o dinheiro, nem as 20 padarias. A verdadeira herança havia sido outra. Era a capacidade de acreditar, a coragem de recomeçar, a humildade de aprender, a honestidade de permanecer de pé, mesmo quando ninguém estava olhando. Porque Júlio poderia ter recebido uma fortuna e ter perdido a própria essência. Mas ele escolheu o contrário. Escolheu permanecer sendo o homem que sua mãe havia criado, um homem simples, trabalhador, honesto, humilde e, acima de tudo, grato. Considerações finais. A vida nem sempre nos entrega aquilo que desejamos no momento em que desejamos. Às vezes, precisamos atravessar perdas, precisamos enfrentar portas fechadas, precisamos começar de baixo, precisamos ouvir muitos nãos e, algumas vezes, precisamos caminhar por estradas que parecem não levar a lugar algum. Mas isso não significa que a nossa história terminou. Júlio Souza saiu de uma pequena cidade sem saber o que encontraria no futuro. Perdeu a mãe, suas referências, chegou ao Rio de Janeiro praticamente sozinho. Começou como ajudante de pedreiro, construiu uma família, trabalhou até o limite das suas forças e quando a vida finalmente lhe apresentou uma grande oportunidade, ele estava preparado. Não porque fosse rico, mas porque havia aprendido a trabalhar, a esperar, a perseverar, a respeitar as pessoas e nunca esquecer as suas raízes. A história de Júlio nos lembra que sonhar é importante, mas persistir é fundamental. Que ninguém deve ter vergonha de começar pequeno, que o trabalho honesto tem valor. E que a humildade nunca deva ser confundida com fraqueza. Agradecimentos. Obrigado a você que chegou até aqui. Obrigado por ouvir essa história. Esta obra foi pensada para todos aqueles que carregam dentro de si um sonho que ainda não se realizou. Para quem está começando, para quem precisou recomeçar, para quem trabalha todos os dias sem saber quando a recompensa chegará. Continue. Talvez você ainda não consiga enxergar o caminho inteiro, mas caminhe. Porque algumas das maiores mudanças da nossa vida começam justamente quando acreditamos que nada mais pode acontecer. E lembre-se, não desista do seu sonho apenas porque ele está demorando para acontecer. Júlio esperou, trabalhou, persistiu e quando a oportunidade chegou, estava pronto para recebê-la. Porque sonhos podem até demorar, mas sonhos sustentados pela honestidade, pela humildade e pela perseverança nunca são pequenos. Até a próxima história. A sua autora, Graça Barros.